No Alesp Conecta de hoje, a gente recebe o Stanley Plácido, que é doutor em História Econômica pela USP, e o nosso tema é Transformações do Estado. Fique agora com a íntegra da entrevista. Então vamos lá, já falando de transformações do Estado. Tudo bem que o Stanley é professor de História, doutor em História, mas não é uma aula de História que a gente vai ter aqui não, né? Conta um pouquinho pra gente o que seriam essas transformações do Estado. Bom, primeiro não é pretensão nenhuma dar uma aula de história em 30 minutos, né? Não falei isso para professor, né? Lasqueira, não fala. Tem essa pretensão. Impossível. Quando a gente fala transformações do Estado, a gente quer pegar as grandes linhas, as grandes evoluções do Estado brasileiro, né? Especialmente a partir do período imperial. Século XIX e século XX, né? Tá. Que é o que é mais marcante e que gera impactos na formação atual. Então, já que a gente está falando de atualidade, para quem não é muito recorrente do tema, não entende muito isso, se você puder dar alguns exemplos do que acontece hoje em dia com a nossa população, mas que veio lá de trás, por onde você começaria? Pela desigualdade. Então, bora lá falar. Eu começaria pela desigualdade porque é uma coisa que perpassa, né? Uma coisa que na verdade é um traço marcante da nossa história, a desigualdade social. Seja no período em que você ainda tinha os senhores de engenho, os escravos e uma população livre e pobre, seja na evolução do operariado brasileiro e mesmo hoje que você tem cada vez mais uma concentração de renda dos estratos mais abastados da população, ao passo que o percentual de pessoas que tem uma renda mais próxima desse topo, né, dessa elite, está cada vez menor. Então, a desigualdade, eu diria que é um traço marcante da história do Brasil. E é por isso que a gente usa aquela bendita frase, desigualdade social histórica no Brasil? É isso mesmo, sempre você teve um grupo, né, naturalmente, o que a gente chama, né, no popular de classe dominante, ela tende, é um desafio da sociedade civil hoje, né, você sempre oferecer um contrapeso ao interesse de quem tem um papel, um espaço maior, seja no poder público, seja um poderio econômico maior, que é uma tendência até natural, cada grupo buscar um pouco mais defender os seus interesses. Então, é preciso esse contraponto da sociedade para evitar que essa desigualdade cresça cada vez mais. E se a gente tem mais de 500 anos dessa história, como é que hoje em dia nós conseguiríamos equalizar essa questão? Ou daqui uns 30, 40, 50, 100 anos a gente vai continuar falando sobre isso? Dizendo, lá em 2019 era assim, agora em 2050 é assado. Bom, primeiro torçamos, né, para que isso ocorra. A primeira questão, a primeira chave para isso, eu acho que seria educação, né? Inclusive tem um estudo de um economista da USP, Renato Colistetti, que ele até procura identificar em que medida a concentração da propriedade de terra, ou seja, uma sociedade que seja uma propriedade de terra mais distribuída, ou uma sociedade que tenha ou uma cidade ou uma localidade que tenha uma concentração maior de terra, em que medida isso impacta nos resultados educacionais da região 100 anos depois. Uau! Então, assim, ele é professor da USP, do Departamento de Economia. Então, a questão é, se você consegue investir, reduzir essa concentração, seja econômica, ou seja de propriedade de terra, e você investir em educação, a tendência é que a desigualdade se reduza. Então, eu colocaria no primeiro lugar educação e no segundo lugar um mecanismo de cobrança de imposto que incidisse mais sobre a renda e menos sobre a circulação de mercadorias. Já que você trouxe esse primeiro tema para a gente, é um tema recorrente que as pessoas estão mais acostumadas a ouvir, eu acho que todo mundo desde que nasceu ouve falar em desigualdade social. Em algum momento histórico do Brasil, isso se equalizou ou foi muito menor do que hoje em dia ou não? Sempre foi difícil essa questão no Brasil? O Brasil sempre foi notadamente um país desigual. Ocorre que você tem períodos em que isso fica, como posso dizer, menos pior. Tá. Né? Então você tem... Falando popular, claro mesmo. Menos pior. Então você tem desde do governo de Fernando Henrique Cardoso, seguido pelos governos do PT, uma preocupação maior com o social. Desde 94, né, o próprio governo do PSDB teve uma preocupação maior com essas políticas
de minoração da pobreza, Uhum. né? E que foram um pouco, foi continuada, essas políticas foram continuadas e em alguns pontos até ampliadas na gestão do governo do PT. Né? Então, nesses momentos, o número de pessoas abaixo da linha da pobreza, Uhum. né? Os indicadores, de maneira geral, melhoraram. Significa que eles ficaram bons? Não. Não. Significa que eles ficaram Menos pior. A gente dá essa risadinha no final, mas é muito ruim escutar isso, né? Que não melhorou, ficou menos pior, que no fundo é quase igual. Sim, eu acho que o que falta um pouco no Brasil é um grande consenso, né? Acho que falta um grande consenso, de independente do grupo político que está no poder, ou independente do presidente ou do mandatário do Poder Executivo, falta um grande consenso no sentido de fazer um pacto, ou seja, a educação é a prioridade. Os países que a gente costuma invejar ou costuma citar, neles ocorreu alternância de poder. Só que a política permaneceu. Então você tem uma política que ela vira uma política de Estado, um compromisso claro, ou seja, a sociedade tem aquilo como um valor, e independente de quem está lá, a política continua. Então você cita países como Coreia ou outros países, Singapura, esses países que deram saltos tecnológicos, Japão, ou seja, países que se reconstruíram depois de situações de conflito, de guerra ou mesmo de descolonização, havia um pacto que, independente de quem estivesse no poder, aquilo era o compromisso. Então, com aquilo não se mexia. As alternâncias de poder, elas iriam para a pauta dos costumes, para a pauta dos setores que deveriam ser incentivados, mas no caso da educação, por exemplo, ela tinha como uma coisa clara, havia um grande consenso em torno dela. Esses países conseguiram resultados melhores na redução da desigualdade. Então, se a gente fala de desigualdade, eu acho que, se eu estiver errada, você me corrige, a gente contrapõe a isso a questão de trabalho, né? De como, com o tempo, essas relações de trabalho e o trabalho em si, né? O mercado de trabalho, os direitos dos trabalhadores funciona e funcionou antes e como funciona hoje. A gente sabe que nos últimos meses, no último ano, nos últimos 2 anos, talvez o Brasil passou por um período delicado economicamente, de muito desemprego, de muitas questões. Isso também é histórico? Como é que funcionou o Brasil ao longo desses últimos 50 anos ou mais nessas questões de relação trabalhista, de como funciona? Porque também a gente está falando de reforma, né? De previdência, de tudo mais. Como é que funcionou isso, Stanley? Mas se você pegar, vamos pegar do período republicano para cá, né? Ou seja, você já não tem mais a escravidão, você tem aí uma relação entre o fazendeiro e o camponês e o dono da fábrica, principalmente, e os trabalhadores, e o setor de serviço. Se você pegar o que a gente chama de Primeira República, que vai até 1930, basicamente, você tem poucos direitos trabalhistas. Né? É o período que a história os historiadores chamam de liberalismo excludente. Né? Você tem um governo preocupado em garantir a propriedade, garantir a liberdade, a organização da justiça, mas essas questões sociais não eram consideradas questões de Estado. Alguns historiadores mais à esquerda dirão que eram questão de polícia, né? Então as greves eram duramente reprimidas, os trabalhadores eles acabavam sofrendo perseguições, enfim. Nesse período você tem poucos direitos trabalhistas. Com essa constante evolução, com a constante briga desses trabalhadores por melhorias, né? A jornada de 8 horas, que hoje é um dado, não era assim. Né? Então, a igualdade do salário, que ainda existe uma desigualdade entre homens e mulheres, mas não tão explícita, né? Ou seja, também... Como era antes. Isso. Então, até a década de 30 você tinha poucos direitos. À medida em que você tem essas lutas, e aí principalmente quando Getúlio Vargas assume o poder, ele encampa para si, ele entende como estratégia política que procura antecipar essas pautas. Então, você tem os trabalhadores pressionando e ele começa a fazer uma série de legislações trabalhistas que vão culminar voltadas a esses trabalhadores, que vão culminar na CLT, para tentar conter, isso. né? Vai culminar na CLT na década de 40 e aí com isso você tem essa ampliação dos direitos. Tanto é que a CLT é válida até hoje, né, sendo que ela foi promulgada na década de 40.
É contra isso que, geralmente, hoje, ou alguns políticos, né, ou mesmo alguns parlamentares, eles se voltam, eles questionam a atualidade da CLT. Em que Porque isso medida... foi lá na década de Isso. 40. O que seria a melhor opção? Eu já emendo um monte de coisa para quem entende da coisa, entendeu? Manda ver. O que seria melhor? Extinguir a CLT, melhorar o que está escrito lá, ou ter um meio termo? Tem coisa que não precisa mais, porque é da década de 40, 50 ali, não tem mais sentido hoje. O mundo hoje é outro tipo de mercado, é outro tipo de trabalho. E aí? Acho que hoje tem uma entrevista da nova presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em que ela, acho que tem até mais condições, né, do que eu. Ah, mas você é historiador, você sabe de tudo o que aconteceu antes. Ela menciona a necessidade de se atualizar, né? Então, o medo que se tem em se desatualizar é uma coisa você ter uma legislação e você propor ajustes nela. Esse embate político, esses acordos no Congresso, eles são mais difíceis de se fazer. Você atualiza um ponto, outro. O medo que a grande parte dos trabalhadores tem é, na medida que você propõe uma nova, várias pautas que via reforma não seriam atacados, ou seja, alguns direitos seriam preservados. Se você propõe uma nova, a chance desses direitos não surgirem nessa nova legislação é muito grande. Então é por isso que, de um lado, os trabalhadores tendem a ser contra essas atualizações e os patrões, por outro lado, tendem a querer que a legislação caia, que você modernize essas relações. Claramente, em alguns pontos, a CLT acaba jogando contra o trabalhador, principalmente nos serviços que são novos, que não estavam no horizonte na década de 40. Né? Então, para eles, alguns ajustes seriam bons. Agora, o desafio é modular isso. E, na verdade, é um grande desafio, né? Porque se pensar o que aconteceu, com o que pode acontecer, com o momento atual, com o que era, é difícil, dá trabalho, né? Então, o desafio é modular essa questão. Em que medida você consegue o que é melhor para o trabalhador, o que não é tão oneroso para o empregador, mesmo coisas que às vezes num primeiro momento o empregador é bom para uma grande empresa, às vezes não é bom para uma pequena empresa, né? Então tem a questão, por exemplo, recentemente da dispensa do controle de ponto, tá? Então, em tese, isso desoneraria a pequena empresa, a grande empresa desses controles, de acompanhar. Porém, pequenas empresas têm mantido o controle de ponto com medo de ações trabalhistas futuras de elas não terem como comprovar o vínculo empregatício, a parte dela, se defender. Entendi. Entendeu? Para uma grande empresa isso é muito mais fácil, né? Para uma pequena empresa talvez não. Então, você tem que pensar, o duro é você pensar caso a caso. O duro no bom sentido, né? É meio estranho falar essa frase, mas é o duro no bom sentido. Que é por você isso, tem que pensar o caso a caso, não tem como. Que é por isso que na última reforma do governo Michel Temer, a ideia, o mantra, né, era o negociado sobre o legislado. O problema é a desigualdade de condições. Em que medida? Quando você tem um sindicato razoavelmente forte, há uma certa igualdade de condições na negociação. Você tem um corpo de advogados, você tem uma categoria maior, você pode fazer um peso de intervenção maior. Um contraponto. Se você tem um sindicato enfraquecido, ou uma empresa muito pequena, ou uma categoria desorganizada, o poder de negociação do trabalhador ele reduz muito frente ao patrão, que é por isso que havia críticas de alguns setores a essa legislação. Stanley contando pra gente o que aconteceu antigamente, para que hoje a gente esteja lutando por novos direitos, tudo isso que ele acabou de falar. Ele falou que não era aula de história, mas é sim. Porque muita gente não entende o que está acontecendo porque não sabe o que aconteceu no passado. Então a gente já está acabando o primeiro bloco. Você viu como passa rápido quando a gente vai falando. O tempo voa. Já já a gente volta para falar muito mais sobre transformações do Estado. No primeiro bloco do Alesp Conecta, nós ficamos sabendo como fatos históricos refletem hoje no cenário atual do país. Voltamos com a Alesp Conecta de hoje e a gente vai saber como o governo se organizou ao longo dos últimos anos para cuidar da sociedade. No primeiro bloco, muito interessante, trazendo coisas lá das antigas, o porquê que acontecia, por que a gente está passando por isso.
Mas agora vamos ao centro da questão. Como que o governo se organizou ao longo dessas décadas para cuidar da sociedade? Uma coisa lá na década de 20, de 30, que você andava tranquilo na Paulista, ali a pé, tranquilão, aquelas roupas bonitas da década de 20, devia ter nascido na década de 20. E para agora, que é essa loucura de gente dentro da cidade, dentro do estado, como é que foi essa transformação ao longo das décadas? Bom, me desculpe. Se você pensar a organização do Estado brasileiro, no primeiro momento, ele começa a se organizar minimamente, né, de uma forma pensando no Brasil a partir lá do século XIX, família real, império, enfim. Se você pensar, como eu mencionei em relação ao trabalho, até a era Vargas, né, que seria a década de 30, você tem um Estado muito voltado apenas para essas questões mais burocráticas e não preocupados em promover o que a gente chamaria hoje de políticas públicas, né? Sim. Como alguns dos entrevistados aqui que vieram ao programa. Temos alguns aqui que falaram bastante sobre políticas públicas. Sim. E aí você tem que, a partir de 30, há uma preocupação maior com essa estruturação do Estado. Então, a partir do Estado Novo, a partir de 1937, o governo começa a tentar formar um corpo burocrático que desse conta de pensar esse Estado. Então, vários institutos, o IBGE, que todos conhecem hoje, surge nessa época. Surge o DASP, né, com um departamento específico para organizar essa burocracia estatal. Então, você tem essa primeira preocupação. Eu preciso de um corpo técnico. Organizar. Preciso de um corpo técnico especializado, né, permanente, para poder fazer jus às demandas que surgem desse Estado. Tá. Se no primeiro momento isso deu certo, em seguida você vai enfrentar uma questão que é a burocracia virar um fim em si mesmo. Então você tem a preocupação com os procedimentos, criar processos e afins, e isso acaba se tornando um fim em si mesmo, ou seja, você esquece um pouco dos resultados e eu digo que o procedimento se torna o foco. E aí você vai ter isso até a década de 60, principalmente, que é quando você tem a chegada do regime militar no poder. Com o regime militar, eles adotam outra estratégia, que é você criar reforçar a criação da administração indireta. Tá. Então é quando é o Decreto-Lei 200, 1900, que estabelece essas questões. Então você tem esse Estado aí preocupado com essas execuções, grandes obras de infraestrutura, então surgem grandes empresas públicas para dar conta disso. Novamente, o que você vai experimentar? As coisas vão acontecendo conforme a demanda, é isso mais ou menos que eu tô entendendo? Tentando sintetizar, você vê que esse Estado, ele foca na burocracia. Organizou isso, agora ele tem que focar um pouco mais nos resultados. Então você tem essa ênfase na administração indireta como uma forma de não ficar tão engessada, né? Essa contratação de pessoal, essa gestão de pessoal. Não, o resultado, a avaliação que é feita é que ele acabou não apresentando todos os resultados esperados. E é aí que você tem a principal reforma, a reforma mais recente, grande reforma mais recente, que é a reforma gerencial, né, que ocorreu no governo do Fernando Henrique Cardoso. Então você tem um Estado que primeiro ele cresce em termos de burocracia, depois ele começa a abrir para a administração indireta em busca de flexibilidade, e depois você tem, já na década de 90, que é no governo Fernando Henrique Cardoso, uma reforma que procura... o foco é a política pública ser executada, não necessariamente você precisa que o servidor público esteja executando. O servidor público deveria estar planejando e avaliando. Mas quem vai executar pode ser de terceiros lugares, podemos dizer assim. O que ele chama, o Bresser Pereira chama de público não estatal, né? Que é as OS, por exemplo. O estado de São Paulo é um dos estados que mais faz... Para quem não sabe o que é OS? Organização Social. Tá. Você tem, no estado de São Paulo, os hospitais, por exemplo. Boa parte deles são geridos por OS. Por OS. Ou seja, a política pública, o serviço público está sendo ofertado, não necessariamente por um servidor público. Mas está ali para fazer funcionar. Isso. Entendi. É essa a grande tentativa de algumas privatizações, ou seja, eu brinco muito, desculpa a brincadeira, mas o Estado não tem que produzir chambinho, então, ou seja, ele não tem que... Para o povo entender, para entender o que a gente está falando, é isso. Ele não tem que produzir chambinho, ou seja, ele não tem que estar produzindo tudo. Então tem coisas que ele não precisa estar, tem coisa que ele tem que estar acompanhando mais de perto. Vamos, por exemplo, o transporte público. Os ônibus não são
do Estado. É um serviço público, né? O É um transporte. serviço público, porém as empresas são... No caso dos ônibus, são empresas privadas. No caso do metrô, é uma empresa, né, estatal. Então você não tem, na verdade, estatal, empresa pública, não lembro exatamente se ela é totalmente controlada pelo Estado ou só 51%. Mas você não precisa estar tudo a cargo do Estado. São grupos que ajudam o Estado a administrar algumas coisas dentro dele, é isso? Sim. E aí sim. E o debate que se tem hoje é em que medida esse Estado estaria grande ou não. E hoje o debate é quem é bom gestor público ou não? Porque, olha, palavrinha dessa nossa década, gestão pública. Sim, mas eu acho que o debate se perde quando você fala em diminuir o Estado. Porque o Estado brasileiro não é grande. Se você pegar número de servidores públicos pelo percentual, pelo total da população, ou se você, vou pegar um dado melhor, número de servidores públicos pela população economicamente ativa, né? Mesmo esses números, vários outros países têm números maiores que o Brasil. Então, a questão central do Brasil não é o número de servidores públicos, não é o tamanho do Estado. A questão é aprimorar a gestão. É você otimizar, é você melhorar essa gestão, é você investir em tecnologia, capacitar melhor o servidor. Então, e aí é que a gente fala, nós aqui no Alesp Conecta já falamos sobre inovação no legislativo, falamos sobre governo eletrônico, falamos sobre políticas públicas, de como gerir melhor essas questões de reforma administrativa. Tudo isso para facilitar a vida de quem trabalha no meio público e quem necessita dos serviços, é isso? É isso. E aí o Estado, ele acaba num período de crise, acho que faço questão de enfatizar isso, discute-se o tamanho do Estado, quando há uma crise, o PIB está baixo, as contas não estão fechando. Quando você diz tamanho do Estado, não tamanho do Estado geograficamente, você está falando. Não, tamanho da máquina administrativa do Estado. Só que em períodos de crise, quando você tem crise econômica, né? Quando você tem resultados econômicos ruins no país como um todo, é que a população mais precisa do Estado. Porque é quando o pai ou a mãe tira o filho da escola e coloca na escola pública. É quando você reorganiza o seu orçamento, você decide que o convênio não está cabendo no orçamento, e aí você vai passar no Sistema Único de Saúde, né? Então, nos momentos de crise, o Estado é mais demandado. E aí, de uma forma, às vezes, equivocada, você decide que é hora de enxugar o Estado, na hora que ele está mais em crise. Quando você tem que pensar o quê? Tem que procurar fazer, já que a gente está procurando usar termos mais objetivos e diretos do dia a dia, é fazer mais com menos. Então, você tem que pegar isso, como que eu vou atender essa demanda? E aí você pensar em inovação e gestão, o próprio governo eletrônico, que já foi mencionado aqui, rever algumas políticas públicas, reorientar as prioridades, é isso que você tem que fazer, né? Agora, a gente está falando muito sobre o que acontece, você como historiador, né, mestre, contando pra gente tudo o que acontece, ou o que aconteceu. Pra gente também reclamar, a gente precisa saber o que aconteceu antes, né? Porque é muito fácil a gente falar, mas não funciona isso, mas não funciona aquilo. E o Stanley contou um pouquinho só, deu pinceladas do que acontecem. Mas a gente quer deixar essa conversa um pouquinho mais calma. Os meninos que vieram aqui, que você conhece, que falaram de política, não te contaram sobre isso aqui que o José vai botar no ar. Que a gente quer saber um pouquinho mais sobre o Stanley. O Stanley está há pouco tempo aqui na Alesp, trabalhando aqui na Alesp. Ele está trabalhando junto com o Vinícius, que é o presidente do ILP, lá no Instituto Legislativo Paulista. Isso mesmo. Quando o Stanley não está debruçado nas coisas do Instituto, na história, o que ele gosta de fazer? Eu gosto muito de curtir a minha casa, você acredita? A calmaria da sua casa? Eu gosto muito da minha casa. Aí sim, né? Já fala, tem que escrever tanto, é a calmaria, é isso. Você pensa, né? A gente investe tanto na casa, né? Seja via aluguel, ou seja via financiamento, né? Aí você compra os móveis, compra a TV, faz tudo, e aí você quer sair de casa. Não, eu quero voltar para minha casa. É isso que eu gosto. Tá. Agora, música, tipo de música? Acho que o que chamam de pop rock, né? Pop rock é moderno. O que chamam isso? Uma dica de livro. Uma só? Uma só. Até porque o nosso programa já está acabando e a gente precisa ser rápido nesse momento. Crime e Castigo, do Dostoiévski. Gosto do nível quando vem umas indicações assim.
que a gente anota tudo aqui também. É um livro ótimo, é um livro que ele na verdade, eu acho que ele provoca reações quase biológicas em você. Então que você fica angustiado, e você fica imerso na leitura. Então é um dos livros que eu mais gosto. Não é um livro tão fácil, mas é um livro que, ao final, de fato é uma obra literária de respeito, e eu recomendo. Ótimo, esse foi o nosso Stanley Plácido contando pra gente como funcionam as transformações do Estado. Stanley, foi muito rápido, eu sei. Parece pouco, mas não é. Mas eu quero já que você trabalha aqui na casa, 2020, nós vamos trazer mais o Stanley aqui para contar algumas coisas mais específicas pra gente. Então, obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Mais ou menos. Ele vai falar assim, mais ou menos. Os temas nunca são tão tranquilos, né? Que são temas que mexem Mas pra gente pareceu super tranquilo. Com o cotidiano da população. Mas, enfim, eu agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui. Estou aberto para uma nova visita, se for possível. Este foi o Alesp Conecta de hoje, falando sobre transformações do Estado. Até o nosso próximo programa.